Olá, bem-vindos de volta ao programa Apostila. Eu sou Ana Maria Prats e o tema de hoje é adoção. No primeiro bloco nós temos uma breve explanação sobre o tema de hoje e agora nós vamos abrir perguntas, tanto para os alunos do curso Fortune que estão aqui no estúdio, quanto com os alunos que estão nos acompanhando via web lá do curso Império no Espírito Santo. Vamos começar? Tânia? Professora, quanto à questão socioeconômica, existe um mínimo exigível para a pessoa, para o adotante, adotar uma criança? Ótimo. Na realidade, tanto para a Tânia quanto para os telespectadores, para todos que estão nos ouvindo, a questão socioeconômica, na realidade, não há nada que venha determinando um mínimo. Ou seja, a família tem que ganhar no mínimo tanto, tem que ganhar no máximo tanto, não vem nada exigindo. Mas é evidente que na adoção você tem toda uma avaliação de todo esse contexto. Até para que você não corra risco de onerar muito uma família que já tenha vários filhos, que tenha uma renda familiar pequena e também não tenha condições de ter mais um membro familiar. Mas vamos ter cuidado com isso, porque na realidade a adoção não é só para rico, né? Então temos que ter cuidado com isso. Mas o padrão de vida não padrão de vida alto ou baixo, apenas se as condições daquela família realmente suportam mais um membro familiar. Né? Se na realidade não vai ser mais um ônus que você vai dar para a família. Mas não há nada na lei que venha taxando isso, né, de uma forma específica. Mas esta análise é feita sim no procedimento de adoção. Tânia, muito obrigada pela pergunta. Vamos agora chamar os alunos lá do Espírito Santo do curso Império, que estão conosco via web. Fazer a pergunta? Meu nome é Giovanni, gostaria de saber se o processo de adoção se inicia a partir realmente do nascimento ou pode se iniciar ainda através do nascituro, antes do nascimento. Muito obrigada, Giovânia, pela pergunta. A questão da adoção do nascituro sempre foi um debate grande dentro da nossa jurisprudência e da nossa doutrina. Né? Nós temos doutrinadores que admitem, sim, essa hipótese, já que o procedimento de adoção, como ocorre em vários países, ele já possa se dar antes do nascimento com vida, né? Que é a partir do momento em que ocorre a personalidade. E nós já temos alguns outros doutrinadores que dizem o seguinte: a adoção apenas há que se falar com o nascimento com vida, tanto que o ECA fala-se em crianças e adolescentes. E esse debate é um debate que ainda vai permanecer. Até porque entende-se, o receio que se tenha da adoção do nascituro é justamente o fato de que quando a criança venha a nascer, você tenha um retorno, ou seja, de posicionamento da mãe ou mesmo do pai, né? E haja toda uma frustração dentro desse procedimento de adoção. Então, justamente por isso que ainda tem esse debate quanto à questão do procedimento de adoção. Porque hoje a mulher grávida, né, entende que quer adotar, ao ver a criança, né, depois de nascida, ela já na realidade muda toda uma visão que ela tem, frustrando já a família que já estava preparada para receber aquela criança. Né? Então é todo um debate que a gente tem ainda quanto isso. Porque quando a gente vê isso em outras legislações, a gente vê que é um procedimento comum. Né? Até por mães que têm até um certo poder aquisitivo, que quando já da gravidez, já iniciam esse procedimento de adoção. Né? Muito obrigada, Giovana. Daqui a pouquinho a gente volta com vocês aí no curso Império. Vamos voltar no estúdio. Próxima pergunta, Marcos. Professora, conforme explanado, a adoção ela é irrevogável. Mas se o adotado se encontra numa situação de risco, pode haver a destituição do poder familiar e, consequentemente, uma nova adoção? Na realidade, Marcos, nós não teríamos aí uma hipótese de revogação de adoção. Como hoje eu posso ter filhos naturais e eu posso ter abandonado materialmente, ter exposto esses meus filhos, né, biológicos a uma situação de risco, eu também corro o risco de fazer isso também com os meus filhos adotados. Né? Eu também corro esse risco. Então, a partir do momento que uma criança está em risco, independente de ser adotiva, independente de ser biológica, pode haver sim a destituição do poder familiar.
Então, a criança, mesmo sendo adotada, nada impede que dentro de um procedimento de adoção haja uma caracterização de abandono material, que os pais, na realidade, não zelem por essa criança, castigos imoderados, serão destituídos do poder familiar, como seriam também referente a uma criança de filiação biológica. E dentro desse contexto, essa criança seria colocada novamente em adoção. Mas eu não falaria em revogação, falaria sim, como você mesmo fez na pergunta, na hipótese de destituição do poder familiar. Marcos, obrigado pela pergunta. Vamos voltar com os nossos alunos que estão lá via web do curso Império. Mais alguma pergunta? Ana, meu nome é Samira e eu gostaria de perguntar como resguardar a proteção, a personalidade e a intimidade do adotado, garantida pelo desligamento de qualquer vínculo com as ressalvas e impedimentos matrimoniais, ambos dispostos no artigo 40 do ECAD. Ótimo, ótimo. Muito obrigada pela pergunta, querida. Nós havíamos dito que realmente a adoção, ela desliga todos os vínculos com a família anterior, salvo quanto aos impedimentos, né? Então a tua pergunta é, sim, como é que eu vou saber se vai ter um impedimento ou não? Como eu vou ter ciência disso? Se eu não posso constar nada, como você mesmo perguntou, se eu tenho que resguardar, proteger a intimidade, preservar toda essa privacidade desse menor. Isso não fica na certidão de nascimento, mas fica nos registros que vão constar do procedimento de adoção que ficam arquivados. Relembrando que na certidão de nascimento não consta nenhuma observação, mas como consta nos registros, na realidade, quando dos registros, isso é analisado. E lembra também de uma coisa, tanto Samira quanto os telespectadores, esses registros hoje também podem ser abertos ao adotado, né, que pode pedi-los depois que completa 18 anos. Na certidão de nascimento não consta nenhuma observação, mas vai constar nos registros qual é a procedência da família anterior, porque lembra, ele também passou por todo um procedimento de adoção. Então esse processo existe, né? Esse processo existe e todo o registro da família anterior dele fica lá junto, arquivado no cartório. Mas, de qualquer forma, não há qualquer acesso a terceiros, né? De qualquer forma, o acesso se restringe hoje ao adotado, que tem livre acesso, depois completa aos 18 anos, e na hipótese de impedimento que vai ser analisado, preservando, sim, toda a intimidade, preservando-se toda a privacidade. Muito obrigado pela pergunta. Vamos aqui nos estudos, vamos ver. Adriana? Professora, como foi explanado, existe a adoção por estrangeiro. E tem um prazo que é de 30 dias dentro do estágio de convivência. Dentro desse prazo, se o adotante, né, quiser, tiver um problema familiar, a criança pode acompanhá-lo, no caso adotado? Esse estágio de convivência no prazo de 30 dias é justamente para se evitar qualquer transtorno na adoção, né? Para que você não corra risco de tráfico de crianças, né? Para que você não corra risco também de uma não adaptação da criança ao seio familiar. Qualquer possibilidade dessa criança sair do país com este casal de estrangeiros vai depender de autorização judicial para tanto. O juiz vai fazer uma análise no caso em concreto, se realmente correria risco dessa criança sair ou não. Caso o juiz não autorize, não poderá sair. Até porque, obrigatoriamente, esse prazo de 30 dias de estágio de convivência tem que ser cumprido dentro do Brasil, né? Que a análise, todo o estudo, né, psicológico no estágio de convivência vai ser feito com a criança aqui, convivendo com eles. Obrigado pela pergunta. Voltamos para os nossos alunos que estão lá do curso Império, no Espírito Santo. Mais alguma pergunta? Meu nome é Tamina e eu gostaria de saber, de acordo com a legislação atual, como é que fica o posicionamento da adoção por homossexual. Boa pergunta, querida, muito boa pergunta. Eu acho que é uma pergunta que todos se fazem, né? O código, o ECA, na realidade, ele veio mantendo aquela posição que pessoas solteiras podem adotar, e a adoção conjunta, para que possa ser feita, tem que ser por pessoas casadas ou que estejam em união estável. Aí, nós sabemos que o casamento de homossexuais ainda não é permitido na nossa legislação brasileira. E quando se fala em união estável,
quando você vai também no Código Civil, você vê que a definição de união estável está relacionada a pessoas de sexos opostos. Então, a legislação atual, por mais que ela tenha, sim, mudado o procedimento, acelerado mesmo toda a questão prática da adoção, ela ainda não trouxe, na realidade, especificadamente como ficaria a adoção por homossexuais. Mas uma coisa é clara, nós já tivemos, sim, no país, alguns procedimentos autorizando a adoção por homossexuais. Então é interessante se notar que nós já tenhamos isso dentro de um grau de jurisprudência, em que, na realidade, a jurisprudência já tem por bem entendido em algumas situações, nós já podemos vivenciar alguns casos mesmo no país, em que tem se permitido a adoção por homossexuais, por entender que os interesses do menor ali não vão ficar desprotegidos, né? Bom, nós agradecemos os alunos do curso Forte que estão aqui no estúdio pelas perguntas, agradecemos também os alunos do curso Império que estão conosco via web do Espírito Santo. Nós vamos encerrar o segundo bloco, mas nós voltamos no terceiro bloco com um quiz jurídico. E eu gostaria que os alunos que estão conosco via web acompanhem também o quiz jurídico. É uma brincadeirinha que a gente vai fazer para ver como é que vocês estão aí de pontuação sobre adoção. Então, vamos fazer um rápido intervalo e voltamos com o programa Apostila daqui a pouquinho.